E aí, gente, boa noite, graça e paz, amém? Glória a Deus, aleluia. Que bom que você veio a mais um encontro da série Kryptonita. Estou feliz de estar aqui, Jesus é bom demais. Estou feliz que você também está aqui, que essa pessoa que está do seu lado, estou feliz que ela esteja aqui também. Aproveita e olhe para essa pessoa, se tem alguém aí do seu lado, e diga assim para ela: Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Seja profeta na vida dessa pessoa. Deus tem uma palavra para você, irmão. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você, Zaqueu. Deus tem uma palavra para você, presbítero Haroldo. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Amém, Luizão? Glória a Deus. Hoje é a 9ª ministração dessa série, Kryptonita, né? E, para quem não sabe, esta série, ela é baseada num livro chamado Kryptonita, né? Esse livro foi escrito por um pastor norte-americano chamado John Bevere. E a ideia dele é fazer uma comparação entre o super-homem, aquele da DC Comics, conosco, filhos de Deus. E aí a ideia é a seguinte, que da mesma forma que o super-homem fica vulnerável, fica fraco, fica doente quando exposto à kryptonita, nós, filhos e filhas de Deus, também, quando expostos ao que nós estamos chamando de kryptonita espiritual, nós também ficamos fracos, doentinhos, nós ficamos vulneráveis. Mas essa série tem um objetivo, e o objetivo é nos ajudar a identificar esta kryptonita espiritual, a identificar as nuances da kryptonita espiritual, a identificar as sutilezas da kryptonita espiritual, e não apenas isso, a também destruir o que rouba a nossa força, porque Deus quer um povo forte nessa terra. Porque Deus quer que você ande debaixo do poder dEle, debaixo da autoridade dEle, que você resplandeça a glória dEle por onde você passa. Deus quer que você seja o embaixador dEle nessa terra e assuma o propósito para o qual Ele te criou. E para isso, nós precisamos vencer a kryptonita espiritual, para correr essa carreira que nos foi proposta e correr ela sem este peso, sem lerdeza. Amém? Hoje nós temos um tema também para trabalhar, e o tema de hoje é as escolhas dos reis. As escolhas dos reis é o tema que nós vamos trabalhar nessa noite. O objetivo aqui hoje é refletirmos sobre as escolhas dos reis da Bíblia. E nessa reflexão nós vamos aprender sobre escolhas que moldam o nosso futuro espiritual. Então, olhando para os reis da Bíblia, nós vamos observar decisões que eles tomaram, e nós vamos entender que as decisões que nós tomarmos, as escolhas que nós fizermos, vai influenciar a nossa vida, o nosso futuro espiritual, mas não apenas o nosso futuro, mas também o futuro daquela pessoa que está à nossa volta, daquela pessoa que anda conosco, daquela pessoa que está junto. Então, perceba como que a responsabilidade sobre nós é alta. As escolhas que você tem tomado na sua vida não afeta apenas a sua vida, afeta também a vida daqueles que estão à sua volta. Então você tem uma responsabilidade muito grande, e a responsabilidade é ter decisões, é tomar decisões mais assertivas, é escolher melhor. E nós vamos falar sobre isso nessa noite, ao falarmos sobre a escolha ou as escolhas dos reis. Para que você se localize bem nesta ministração, eu te convido a colocar a sua mão no seu peito. E aí você vai dizer após mim, da seguinte forma: nesta ministração, vamos de novo, aumenta 50% aí no volume. Nesta ministração, eu sou o rei.
Ok? Guarde isso aí. Para que você se localize nessa ministração. Quero começar fazendo uma ilustração, falando sobre os 3 tipos de pai. 3 tipos de pai, está aí na tela. Antes, deixa eu só abrir um parênteses aqui e fazer uma consideração. O homem na família, o pai na família, ele tem que comunicar pelo menos 3 coisas. Ele tem que comunicar, direção, senso de destino. 2, ele tem que comunicar proteção. Se ele não está agindo assim, ele precisa aprender e precisa agir assim. E 3, ele tem que comunicar limites. Então, um homem na família, ele precisa comunicar direção, proteção e limites. Vamos fechar o parênteses, guarde isso aí. Vamos falar sobre os 3 tipos de pai. É uma ilustração. Primeiro tipo de pai, da nossa historinha aqui, é o pai negligente. É o pai descuidado, desleixado. É o pai que ele é um péssimo exemplo de homem. Sabe, um mau caráter. É o pai aqui do nosso exemplo, o primeiro pai. E é um pai que, a despeito de ser um mau caráter, além do mais, ele não se preocupa com a correção dos filhos. Não é nem para ser aquele pai, não serve nem para ser aquele pai que faz assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Nem para isso ele presta. Ele não se preocupa com a sua conduta, com o seu comportamento e nem com o dos seus filhos. Esse é o primeiro pai aqui do nosso exemplo, o pai negligente. O segundo pai é o pai íntegro, mas omisso. É o pai que ele é correto, ele é honesto, ele é justo, ele é até honrado na sociedade. Mas com relação à criação dos filhos, ele é omisso. Então, a despeito de ser um homem íntegro, ele ignora os erros dos seus filhos. Ele não está nem um pouquinho preocupado com isso e não quer gastar energia com esse tipo de coisa. É o pai íntegro, mas omisso. Inclusive, a Bíblia conta a história de vários homens que a gente olha para a história deles e fala: meu Deus, que baita exemplo de homem, quero ser igual a ele. E nós aprendemos demais com esses homens. Mas, com relação à criação dos filhos, foram homens omissos. Posso falar de um sacerdote chamado Eli. 1 Samuel capítulo 2 fala sobre ele. Ele tinha 2 filhos, um chamava Ofni e outro chamado Finéias. E naquela época, filho de sacerdote, sacerdotinho era. Então eles exerciam o sacerdócio em Israel. Mas, irmãos, eles pegavam das ofertas que não eram para eles, aquilo que era para ser queimado integralmente a Deus, eles pegavam para eles e não estavam nem aí com a paçoca. Eles faziam essa apropriação indevida das ofertas do Senhor. Além disso, a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Os camaradas, eles praticavam imoralidade sexual. Eles se relacionavam sexualmente com as mulheres que serviam no santuário. É uns camaradas doidos. E o que o pai fazia? O que o pai fez? Nada. Um outro exemplo de pai, quer ver um exemplo melhor ainda? Samuel. Um grande exemplo de homem de Deus, um grande juiz em Israel, um grande profeta. Quando ele estava já velhinho, o que ele fez? Colocou os filhos dele para ser juízes em Israel. Só que os filhos dele eram corruptos. Os filhos dele aceitavam suborno para mudar as sentenças. 1 Samuel capítulo 8 conta essa história. E o que Samuel fez? Nada. Quer ver uma outra história? Um outro homem que foi íntegro, mas omisso? Davi. Davi, a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Pensa num homem que agradou o coração de Deus. Pensa num homem que era sensível. Pensa num homem inclinado para a vontade de Deus.
um homem íntegro, um homem santo, mas omisso com relação à criação dos filhos. A Bíblia conta a história que um dos filhos dele, um menino chamado Aminon, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Estuprou a irmã dele. Os dois eram filhos de Davi. Tinham o mesmo pai, mas eram filhos de mães diferentes. O Aminon estuprou, olha que absurdo, a irmã. E aí Davi, quando descobriu isso, sabe o que Davi fez? Sabe o que Davi fez? Nada. Quando Davi já estava velhinho, prestes a passar o reino dele para o filho Salomão, já estava tudo arranjado, já estava tudo prometido, já estava tudo combinado. Aparece um outro filho de Davi, um rapaz chamado Adonias. Sabe o que Adonias fez? Adonias tentou dar o golpe. Tentou dar o golpe no irmão Salomão, antes de Salomão começar a reinar. O golpe, né, como diz o nosso presidente. Tentou dar o golpe. E aí, foi frustrado no golpe. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, fala algo sobre esse filho de Davi, esse rapaz chamado Adonias. Diz que, olha só, Adonias nunca foi contrariado por seu pai Davi. Tem uma outra versão que diz assim, que Adonias nunca foi disciplinado por seu pai Davi. Então, poderia colocar ali, Davi. E o prêmio do ano para o pai íntegro mais omisso vai para Davi. Homem omisso. Irmão, e sabe, eu tenho a impressão que hoje nós temos muitos pais iguais a Davi, pais e mães, que evitam a correção a todo custo, o confronto a todo custo. Tem uns que dizem assim, mas eu sofri demais, meu pai me tratou tão mal, eu apanhei, ele me agrediu tanto, você não sabe como é que foi a minha história, isso não vai se repetir com os meus filhos. Aí ele sai desse extremo ruim e vai para o outro. Só que esse outro extremo é ruim também. E nesse outro extremo ele cria uma redoma em volta do filho. Não, meu nenenzinho, é meu bebezinho, ninguém vai falar nada, ninguém vai ofendê-lo, ninguém vai alterar a voz para ele, ninguém vai falar não para ele, nem eu. É por quê? Porque eu amo, é o amor da minha vida. Ama? Provérbios 13, 24 diz assim: odeia o seu filho, aquele que o poupa da vara. Ama o seu filho, aquele que o corrige no tempo certo. Eu amo, ai, não vou corrigi-lo. Tá bom. Aí essa criança cresce, indisciplinada, mimada, e vai para o mundo. Completamente despreparado. Não, eu criei com todo amor. Se tivesse criado com todo amor, teria disciplinado quando necessário. Aí esse menino vai para o mundo, o Luizão. Está interessado numa menina, vai pedir a menina em namoro. Ah, namora comigo? Aí a menina, outra mimada também. Não, sai daqui, seu idiota. Calma, vai dar um fora, mas dá com classe, com educação. Sai daqui, seu idiota. Não, já falei não. Aí o que o menino faz? Não. Mas o que significa não? Não fala não para mim. Minha mãe não falava não para mim. O que eu faço agora? Eu não sei ouvir não. Aí o menino fica desesperado, aí o menino entra em parafuso, aí o menino ele fica depressivo, aí o menino quer se matar, ou o menino quer bater na menina. Por quê? Porque quando ele era menor, quando a mãe falava não, ele batia na mãe. Aí a mãe falava assim:
Quando a mãe falava não, ele gritava, ele se jogava no chão, ele dava o show, aí a família falava assim. Agora ele está achando que na vida é só ele esculachar, é só ele dar show de novo, é só ele bater também, mas não funciona. Ele vai ser preso. Aí a mãe, não, mas eu criei com amor. Odeia o seu filho quem o poupa da vara. O que é isso? É corrigi-lo no tempo certo, com essa agressão que os pais, que os avós, sei lá, fizeram? Não. Porque aqui era agressão baseada na raiva. O que Provérbios 13, 24 está falando de uma correção baseada no amor. É um pai que o objetivo dele com a correção não é descarregar a sua raiva. Não, mas é disciplinar a criança. É tirar a tolice do coração da criança. É preparar essa criança com amor para a vida. Mas infelizmente, muitos íntegros, mas omissos, estão andando por aí. Graças a Deus aqui não tem nenhum. Aí a gente tem o terceiro tipo de pai dessa nossa historinha. O pai íntegro e atuante. O pai que ele vive com integridade. É um pai correto, é um pai justo, é um pai honrado, é um pai que é coerente, é um pai respeitado na sociedade. Só que ele também confronta os seus filhos quando é necessário. Mas ele também ensina os seus filhos com o amor e com a firmeza necessária. Porque ele sabe como que esse mundo é difícil. E se aquela criaturazinha, aquele ser humaninho não aprender em casa, debaixo do amor do pai e da mãe, ele vai ralar para aprender lá fora, debaixo da indiferença dos estranhos. Então esse pai, ele assume o seu papel de pai, e ele vai comunicar direção, vai comunicar proteção, e vai comunicar limites. É um pai íntegro e atuante. A minha pergunta para você é, olhando para esses três tipos de pais, qual desses pais vai ter filhos saudáveis? Qual desses pais vai ter filhos preparados para o mundo, preparado para a vida? Não precisa pensar muito para responder, né? É o pai que é íntegro e atuante. Mas, Washington, você falou que ia falar sobre as escolhas dos reis, não foi? Por que você está contando essa historinha? Porque na Bíblia nós temos reis que foram completamente negligentes. Reis que não se preocupavam com a sua vida de santidade e não se preocupavam com a vida do seu povo. Era cada um por si. Faz o que vocês quiserem que eu vou fazer o que eu quero também. A gente tem, irmãos, reis que eram íntegros. Que a Bíblia, com relação a eles, fala assim: eles fizeram o que era agradável aos olhos de Deus. Mas, omissos. Eu vou cuidar do meu, agora o povo aí, que se vira. Só que a Bíblia também conta a história de um outro tipo de rei, que era um rei íntegro e atuante. Um rei que não se preocupava apenas com a sua santidade, com sua postura diante de Deus, mas se preocupava também em como o povo estava se comportando diante de Deus. Se preocupava também com a santidade do povo. Então, gente, santidade, uma vida de santidade pessoal é essencial e a gente não pode falar nada contra isso. Mas ela nunca foi o suficiente para quem tem responsabilidade de influenciar pessoas. Essa santidade precisa ser mais ativa. Não é só sobre você, é sobre o que está à sua volta também. Lembra que no começo eu fiz você colocar a mão no peito e falar: nesta ministração o rei sou eu? Tá, então é sobre isso. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa explicação. E eu quero falar sobre 3 estilos de reis no trono de Judá. Três estilos de liderança no trono de Judá. Antes de falar sobre essa tabelinha aqui,
deixa eu abrir um outro parênteses e fazer uma breve contextualização sobre o trono de Judá. Israel era a formação de 12 tribos. Era a junção, aliás, de 12 tribos. E, por um tempo, o reino em Israel foi chamado de teocrático. Deus era o rei do povo, dessas 12 tribos. Mas eles pediram um rei humano. E aí este reino deixou de ser teocrático e passou a ser uma monarquia. Sobre essa monarquia chamada Israel, ou sobre esta junção de 12 tribos, 3 homens reinaram. Primeiro homem, Saul. Segundo homem, Davi. Terceiro homem, o filho de Davi, Salomão. Esses 3 reinaram sobre o que podemos chamar de uma Israel unificada. Eles reinaram sobre as 12 tribos. Mas Salomão, no final, mais para o fim da sua vida, ele começou a se afastar de Deus, caminhou em caminhos de idolatria. E o que Deus fez? Deus falou assim para Salomão: eu vou dividir o seu reino. E ele dividiu o reino em 2. A partir de Salomão não havia mais um reino unificado. As 12 tribos já não estavam mais juntas. A partir da morte de Salomão, o que era um se dividiu em 2. Então, a partir dessa morte, nós passamos a ter o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era a junção de basicamente 10 tribos de Israel. O reino do norte era a junção de basicamente 10 tribos. E o reino do sul era a junção de basicamente 2 tribos. Eu falo basicamente porque um pedaço de uma tribo ficou num canto, outro pedaço ficou em outro. Mas é basicamente isso. 10 tribos em cima, 2 tribos embaixo. O reino do norte passou a ser chamado de Israel mesmo. O reino do sul passou a ser chamado Judá. O reino do norte tinha os seus reis, teve os seus reis. O reino do sul também teve os seus reis. Reis diferentes. Eu vou me referir apenas ao reino do sul, a Judá. Judá teve 20 reis, depois da morte de Salomão, então. 20 reis. Este reino do sul durou 345 anos. E nesses 345 anos, 20 reis reinaram, sentaram no trono de Judá. Nós tivemos reis ímpios, nós tivemos reis íntegros, mas omissos, e nós tivemos reis santos e atuantes. Dos 20, 12 reis foram ímpios, foram maus. E a Bíblia, quando se refere a eles, diz que eles fizeram o que era mal perante os olhos de Deus. Destes 12, teve inclusive uma mulher, uma rainha chamada Atalia, que é chamada de a usurpadora da Bíblia. Na Bíblia tem uma usurpadora, deve ter mais, né? Mas essa aí é chamada de usurpadora. 12 reis ímpios. E aí, com relação aos outros 8, eu prefiro dividir da seguinte forma: 4 foram íntegros, mas omissos, e os outros 4 foram santos e atuantes. Então, eu queria fazer só essa breve explicação, só para deixar todo mundo na mesma página. Em Judá, então, nós tivemos 3 tipos de rei. O ímpio, aqueles 12 que eu falei, um outro grupo, uma outra categoria, os santos mais omissos, e a terceira categoria, os santos e atuantes. Com relação aos reis ímpios, o resultado espiritual do povo, qual que foi? Nação afundada no pecado. E o povo colhendo todas aquelas maldições escritas na própria lei de Deus. Eles atacavam por um caminho, fugiam por 7. Chegava na época da chuva, não tinha chuva. Pragas se espalhando. Os animais morrendo.
eles sendo perseguidos, perdendo território. Durante o reinado destes 12, a nação se afundou no pecado e colheu o fruto do seu pecado. Segundo tipo de rei, santo, mas omisso. O que aconteceu com o povo? O povo continuou fazendo o que era mal. E qual que é a consequência? A consequência foi que eles colheram o que eles plantaram. Mas não apenas aqueles que estavam fazendo mal colheram o que plantaram. O rei que estava lá, sendo íntegro, também colheu o resultado ruim do plantio do povo dele. E aí a terceira categoria de reis, reis santos e atuantes. E qual foi o resultado espiritual do povo? Nação conduzida ao arrependimento. A nação buscando viver em integridade também. E a nação colhendo os frutos disso, colhendo paz, colhendo prosperidade. Então nós tivemos essas três categorias de reis. Vou te dar um exemplo de um rei ímpio. O 14º rei de Judá foi um homem chamado Manassés. Manassés conseguiu uma proeza. Eu falei para vocês que houve 12 reis ímpios. Manassés conseguiu ser o pior dos 12. A Bíblia se refere a ele dessa forma. Ele é conhecido como o pior rei de Judá. O tal do Manassés, ele conseguiu elevar a idolatria para outros patamares. O camarada chamado Manassés, ele introduziu em Judá diversos cultos pagãos. Ele construiu altares em toda Judá a outros deuses, sim, só que ele fez pior do que isso. Ele abriu o templo do Senhor. O templo que Salomão construiu. E sabe o que ele fez lá dentro? Construiu altares para adorar outros deuses no templo de Yahvé. Esse camarada, ele construiu santuários em toda Judá para deuses estrangeiros. Esse homem chamado Manassés, ele praticou a feitiçaria, ele se aprofundou no ocultismo, ele elegeu feiticeiros em Judá. Esse camarada chamado Manassés, ele teve a capacidade de oferecer o seu filho, queimar o seu filho no fogo para um deus pagão. Ele queimava crianças. Esse camarada era tão mau que ele derramava sangue inocente, derramou muito sangue inocente. Este é um exemplo de um rei ímpio, Manassés. A Bíblia conta a história dele no livro de 2 Reis, capítulo 21. Quer um exemplo de um rei santo, mas omisso? O 11º rei de Judá foi um homem chamado Jotão. E a Bíblia conta a história dele em 2 Reis, capítulo 15, a partir do versículo 34. E com relação a este homem chamado Jotão, o que a Bíblia diz? É maravilhoso, você está lendo a Bíblia, aí você começa a ver a história de um rei, e a Bíblia se refere assim a ele. Ele fez o que era agradável aos olhos de Deus. Aí a gente ri, nossa, que bênção, que maravilha. Ele fez o que era agradável aos olhos de Deus. Foi um homem santo, foi um homem íntegro, foi um homem justo, foi um homem correto, e foi mesmo. Mas... tem um mas, né, que estraga a coisa. Mas com relação ao povo dele, ele deixou a Deus dará. Com relação a Israel, ele não se preocupou com a idolatria que estava sendo praticada lá. Muitos altares idólatras estavam de pé e ele não se preocupou em derrubar esses altares idólatras. Jotão, ele colheu coisas boas, colheu. Ele venceu algumas batalhas, ele construiu muita coisa em Judá, mas o resultado espiritual do povo era o povo continuou fazendo o que era mal. E aí uma hora a conta vem. E o Jotão que estava bem lá no trono, ele acabou colhendo também o resultado do pecado do povo, porque ele não confrontou o pecado do povo. Ele se preocupou só
com ele mesmo. Foi santo, mas omisso. E na terceira categoria de rei aqui, nós temos o rei que é santo e atuante. Eu falei que tem 4, né? Eu poderia falar do rei Asa. Na verdade, eu vou falar sobre o rei Asa. Poderia falar sobre Josafá, sobre Ezequias. Poderia falar sobre Josias, o melhor de todos. Mas eu vou falar sobre o rei Asa. Asa foi o 3º rei de Judá. E quando a gente começa a ler a história de Asa, 2 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16, a gente dá aquele sorrisinho, porque a Bíblia começa assim: e ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Só que aí não teve mais. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor, e além disso, ele levou o povo dele ao arrependimento. Ele foi para cima do povo e confrontou o povo dele. A Bíblia diz, sabe o que esse rei Asa fez? Ele mandou, gente, juntou todo mundo, mandou o povo buscar o Senhor. Partiu dele a ordem, gente, vamos buscar o Senhor. Ensinou os mandamentos para o povo e mandou o povo obedecer aos mandamentos. Ele lutou contra a idolatria no meio do povo, ele derrubou os altares idólatras. Lá na época, tinha o tal dos prostitutos cultuais. Homens e mulheres que eram consagrados para terem relações sexuais durante o culto aos seus deuses pagãos. E tinha um monte disso em Judá. Quando ele começa a reinar, sabe o que ele faz? Fala, o que é isso aí? Não, é que aqui tem uns cultos pagãos, né? Aí tem esse pessoal aí, porque precisa ter essa relação para que haja fertilidade na terra. Não. Pega todo mundo e expulsa de Judá. Ele expulsou, ele pegou aqueles prostitutos cultuais e simplesmente expulsou. Falou, aqui em Judá, nessa terra eles não ficam. Este homem causou uma grande revolução, uma reforma em nome de Deus. Ele saiu derrubando os santuários que haviam espalhados em Judá, santuários criados para adoração a deuses pagãos, a deuses estrangeiros. Ele saiu derrubando tudo. Ele livrou o Judá dos ídolos que ele foi achando pela frente. Ele removeu esses santuários. E aí o que aconteceu com o reino? O reino teve paz. O reino se tornou, onde há paz, há prosperidade. A economia de Judá começou a bombar. Ele reinou por 41 anos. Foi um rei íntegro, um rei santo e um rei atuante. Um rei que confrontava. E ele colheu o resultado disso. O principal e melhor resultado é aquele ali, nação conduzida ao arrependimento. Por causa de um homem que assumiu o seu papel, que não olhou apenas para si, mas olhou para todos aqueles que estavam em volta dele. E falou, eu vou ficar bem sozinho? Não, esse povo tem que ficar bem também. Eu vou fazer o que é certo sozinho? Não, esse povo tem que fazer o que é certo também. Um dia, 35 anos depois de reino, este rei Asa, ele tem uma notícia avassaladora. Asa, está chegando um exército aí. 1 milhão de etíopes. 1 milhão de soldados etíopes estão aí na porta de Judá. Aí o coração treme. Por quê? Porque o nosso exército é pequenininho. E aí o que o Asa faz? Asa vai orar. E Asa vai clamar. E aí ele pede a Deus, e diz a Deus, o Senhor que pode livrar tanto o poderoso como o fraco, livra-nos. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor lutou aquela guerra. A Bíblia diz que o Senhor derrotou o exército dos etíopes. É interessante, irmão, que quando um homem, uma mulher assume o seu papel e executa o seu papel,
direito, com excelência, Deus se coloca ao lado daquela pessoa. E as guerras daquela pessoa não são mais guerras daquela pessoa apenas. Se tornam guerras de Deus também. E o Senhor resolveu lutar aquela guerra, porque a partir daquele momento, aquela guerra não era de Asa. Aquela guerra não era de Judá. Aquela guerra era do Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor luta aquela guerra e vence aquela guerra. E aí o pequeno exército de Judá faz o quê? Vai para cima daquele exército destruído e colhe todos os despojos. Aquele povo que estava andando em prosperidade, paz, agora se torna mais próspero. Por causa da batalha que o Senhor venceu por eles. Então, relembrando, nós temos 3 tipos de rei: o rei ímpio, outra categoria que é o rei santo, mas omisso, e a terceira categoria ali que são os reis santos e atuantes. E o ponto central aqui, gente, é que o sucesso de um líder diante de Deus não é medido apenas pela a sua vida pessoal, mas por aquilo que ele permite ou confronta debaixo da sua liderança. Lembra que você colocou a mão no peito e falou: nesta ministração o rei sou eu? Então eu estou falando sobre você. O seu sucesso vai depender muito daquilo que você permite ou confronta. Liderar sem confrontar é preservar os altares que Deus mandou derrubar de pé. Liderar sem confrontar é preservar os altares que Deus mandou derrubar. Não dá, gente. A gente quer às vezes ficar escondidinhos. Deixa que o apóstolo fala, né? Deixa que os líderes aí resolvam. Mas eu preciso exercer o meu papel. Eu tenho a minha área de influência, um território que Deus me deu, e quem tem que cuidar desse território não é o apóstolo, não é o presbítero, não são os pastores, é você. E aí, que tipo de rei você vai ser neste seu reinado? Vamos caminhar para a aplicação dessa ministração. Nessa aplicação eu quero falar sobre a trilha do rei que Deus procura. Está ali, ó, a trilha do rei que Deus procura. Ó, nós temos aqui três plaquinhas, 3 marcos. E nós vamos pensar nessa trilha do rei, dessa trilha do rei que Deus procura. Primeiro, você tem um reino. Então, é disso que eu estava falando agora há pouco. Você precisa entender que você tem um reino. Você pode não ser um rei no sentido explícito da palavra, mas tem uma esfera de autoridade. Tem um território que é seu. É responsabilidade sua. Eu não sei, é no seu lar, é no seu trabalho, é na sua escola, no seu hall de amigos, né? Na sua vida pública, na sua vida privada, no seu GC. Você precisa entender que você tem um reino. E reconhecer qual que é o seu reino. Qual que é o meu reino? Onde eu devo reinar? Onde eu devo exercer influência? Onde eu preciso cuidar não apenas de mim, mas daqueles que estão à minha volta. Daqueles que estão caminhando junto a mim. Eu não quero ser um rei ímpio. Eu não quero ser um rei santo e omisso. Eu quero ser um rei atuante. Eu quero ser um filho de Deus que não se preocupa apenas com ele mesmo, mas se preocupa com os outros irmãos também, que se preocupa com aqueles que você está vendo que está caminhando para o inferno, você não está fazendo nada. Eu quero ser um rei ativo, eu não quero me preocupar apenas comigo. Eu tenho uma responsabilidade, um propósito nessa terra. Então, primeira coisa, reconheça que você tem um reino.
E aí faça uma pergunta para si mesmo. Qual pergunta? A pergunta é a seguinte: na minha área de influência, eu tenho apenas vivido bem, feito a minha parte, ou eu também tenho influenciado os outros à santidade? Será que a minha conduta desperta os outros que estão à minha volta para quererem ser melhores também? Para quererem mudar de vida também? Ou será que quando as pessoas olham para mim e falam, para ser igual esse aí, crente igual esse aí, prefiro continuar do jeito que eu estou? Como tem sido a sua influência no seu reinado? Então, reconheça, primeiro marco aqui dessa trilha, eu preciso entender que eu tenho um reino, você tem um reino. Segundo, não basta ser bom. Ser bom não é o suficiente. E aqui eu estou falando sobre o perigo da omissão espiritual. Muitos cristãos hoje vivem como aqueles reis mornos, que cuidam de si e não se preocupam com o povo. Mas, gente, nós precisamos ir além disso. Não adianta não pecar. Eu preciso me posicionar também contra o pecado dos outros. Percebe como o Senhor tem nos chamado para ir além? Nós estamos numa jornada aqui de ministrações. E aqui, hoje, olha o chamado. Cara, você precisa vencer o seu pecado. Mas já falamos bastante sobre isso. Semana passada a pastora Natália pregou aqui, o tema da mensagem: arrependa-se de verdade. Foi isso mesmo, né, pastora? Semana passada? Ok, e eu avanço nisso. Eu preciso me corrigir. Eu preciso me quebrantar, eu preciso me arrepender, eu preciso me tornar santo, sim. Mas não posso parar nisso. Não basta não pecar, eu também preciso me posicionar. Eu preciso ser uma boa referência. Você é uma boa referência? Uma vez o apóstolo Paulo disse assim: gente, presta atenção. Quem quer ser igual a Jesus? Aí todo mundo, eu estou conjecturando um pouco, tá? Aí o que Paulo fala? Vocês querem ser igual a Jesus? Então tá bom. Me imitem. Façam o que eu faço. Venham atrás de mim. Pode pisar onde eu estou pisando. Sabe o que Paulo disse, na verdade? Ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. É alguém que sabe da sua posição e da sua responsabilidade. E ele se reconhece, se coloca no lugar como referência. E ele se posiciona. Então, não basta ser bom. Não basta, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com o perigo da omissão espiritual. Porque o pecado, olha isso, o pecado que você não confronta hoje vai crescer sob a sua liderança amanhã. O pecado que você não confronta hoje vai crescer sob a sua influência amanhã. Não confronta pecado no filho, no esposo, na esposa, nos liderados, no amigo, naquela pessoa que anda com você. Esse pecado vai crescer e vai se voltar contra você amanhã. Irmão, nós falamos tantas histórias aqui sobre isso. Isso não é uma palavra para o apóstolo, para a apóstola. O pecado que vocês não confrontarem hoje vai crescer sob a liderança de vocês amanhã. Eles sabem disso e atuam contra, confrontando. Mas isso é para mim. O pecado que eu não confrontar na minha casa hoje vai crescer sobre a minha liderança amanhã. O pecado que você, meu querido, não confrontar no seu reino hoje vai crescer amanhã. Olha para o passado. Lembra do pecado que você não confrontou. E olha o resultado disso hoje. Por que eu não fui para cima? Por que eu não peguei aquela criança e ensinei ela direito? Como eu fui mole, agora está aí. Enquanto a vida há esperança, mas nós temos o hoje para fazer certo. Não deu para fazer ontem? Vamos fazer hoje. Assuma o seu papel. Eu sei que essa questão do confronto é difícil,
Mas se tem alguma dificuldade para confrontar, peça ajuda, irmão. Peça conselho, viu? Eu preciso confrontar o que está acontecendo na minha casa. Vê pessoas que você confia e peça ajuda. Como é que eu falo com meu filho? Como é que eu falo com meu marido? Como é que eu falo? Como é que eu confronto? Como é que o meu confronto pode ser mais eficiente, mais eficaz, mais assertivo? Porque também não adianta a gente se tornar um chatão, né? Todo mundo, ixi, está chegando crente. Já vai chegar falando pecado, olha aí a roupa, olha o brinco, olha não sei o quê. Não se torne esse chatão também não, irmão. Eu preciso fazer, mas fazer com sabedoria, fazer com inteligência, fazer no tempo certo e do jeito certo. Mas eu preciso confrontar. E aí, lá por último, a terceira placa, faça o diagnóstico. Independente do tempo de igreja que você tem, é importante, com frequência, nós simplesmente pararmos para refletir. É pararmos para pensar em tudo isso que nós falamos aqui hoje. A propósito, eu vou te convidar a fazer isso agora. Vou te convidar a refletir agora. Se você quiser, se você puder, fechar os seus olhos. Gosto, porque tem alguma coisa de espiritual no fechar os olhos. Não tem nada não, mas te ajuda a se concentrar. E aí, eu vou fazer algumas perguntas. E você responde para si mesmo. Talvez eu fique em silêncio por alguns momentos, mas eu vou estar aqui. Vamos fazer esse diagnóstico. Primeira pergunta que você pode se fazer é a seguinte: o que Deus já me mostrou que eu preciso confrontar em mim? Então olhe para dentro de si mesmo e faça essa pergunta: o que Deus já me mostrou nessas ministrações de domingo, ministrações do GC, e que eu preciso confrontar em mim? Aproveite que você está refletindo e peça ao Espírito Santo para te ajudar nessa reflexão. Pergunte a Ele: Espírito Santo, e aí? Eu repito essa pergunta mais uma vez: o que Deus já te mostrou que você precisa confrontar em você mesmo? O que Deus já te mostrou que você precisa confrontar nos seus, que você precisa confrontar no seu esposo, que você precisa confrontar na sua esposa, nos seus filhos, seus netos, amigos, não importa. O que Deus já te mostrou que você precisa confrontar nos seus, peça ajuda ao Espírito Santo neste momento, para que você ganhe sabedoria para realizar este confronto tão importante e necessário para você e para os seus, que depende de uma posição sua. Nesse diagnóstico, faça uma outra pergunta para si mesmo: que pecado você tem ignorado porque você prefere evitar conflito? Não vou falar sobre isso porque vai gerar um conflito e eu quero evitar o conflito. Que pecado você tem ignorado nos seus por preferir evitar o conflito? E será que você pode pedir ao Espírito Santo para te ajudar a revelar isso e a como agir? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Uma última pergunta.
que você pode fazer para si mesmo nesta reflexão, nesse diagnóstico. Que tipo de legado espiritual você está construindo na sua esfera de influência? O que você tem deixado espiritualmente na vida das pessoas que convivem com você? Qual o exemplo de fé que elas têm quando olham para você? Quando olham para o seu comportamento, o que elas veem? Quando olham, quando ouvem as palavras que saem da sua boca, que tipo de legado você está deixando? As decisões que eles te vêm tomando, que tipo de legado espiritual você está deixando? Espírito Santo, ajuda-nos a entender esses pontos de melhoria, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nessa trilha do rei que Deus procura, a gente precisa assumir que nós temos um reino que não basta sermos bons, e é importante nós fazermos um diagnóstico com frequência. Eu quero concluir essa ministração agora. E eu quero concluir lendo uma frase aqui no telão. Ser rei é inevitável, mas ser rei segundo o coração de Deus é uma escolha. Então não adianta você querer dizer, sair daqui falando, não, esse negócio de assumir reinado não é para mim não. Ser rei é inevitável. A questão é que tipo de rei você vai ser, um rei ímpio, um rei íntegro, mas omisso, ou você vai ser um rei santo e atuante? Ser um rei segundo o coração de Deus vai ser uma escolha sua, vai ser uma decisão sua. Nós falamos sobre reis aqui que apenas viveram bem, mas esses reis também caíram. Mas nós falamos sobre reis que foram além, reis que viveram bem, mas também confrontaram o pecado no povo. Estes reis foram honrados por Deus, estes reis prosperaram, estes reis erraram, Washington, sim, é lógico, e erraram bastante, mas eles insistiram em viver em santidade, caíam, levantavam, e também confrontavam os seus, confrontavam aqueles porque eles eram responsáveis. Então, que a gente possa pedir a Deus para nos ajudar a sermos um rei segundo o coração dele, e que no nosso território de influência a gente possa influenciar da maneira correta. E a criptonita espiritual que nós abordamos aqui hoje, irmãos, foi a da omissão. A omissão no governo espiritual. Quando nós nos omitimos da nossa responsabilidade, nós nos tornamos fracos, nós nos tornamos vulneráveis. Esta omissão espiritual é uma criptonita espiritual.